Que pulsa 24 horas por dia. Bora conversar. Entrevista especial do Jornal Jangadeiro. Segunda-feira, dia de Bora Conversar. E hoje vamos falar sobre o autoconhecimento, que é a base da libertação. A dona dessa frase é a monja zen budista brasileira, conhecida como Monja Coen, que dedica sua vida a ensinar e também aprender sobre a vida, sobre o que nos move, sobre como aprender com os momentos da vida. Cláudia Dias Batista de Souza, o nome de registro dela, ela é uma monja zen budista de ascendência portuguesa, é missionária oficial da tradição Sotoshu com sede no Japão. A sua presença na mídia, abordando esses temas relacionados ao espiritualismo, a presença em conferência, ela esteve aqui em Fortaleza semana passada, tem evidenciado a importância da mensagem budista entre nós. No Bora Conversar dessa segunda-feira, você pode também aproveitar e mandar perguntas pelo 981543814 e ela está conosco já na nossa live de todo santo dia. Monja, bom dia. Bom dia, que alegria. Alegria nossa. Deixa eu tirar uma dúvida daqui, até mesmo da redação. Monja Coen, Monja Coen, Monja Coen? Coen. Coen. Ah, agora a gente vai falar seu nome corretamente. Como é que se deu, digamos assim, a iluminação da Cláudia Dias Batista de Souza? Como é que ela era antes de ingressar no budismo? Eu acho que uma coisa importante que aconteceu na minha vida é que com 19 anos de idade eu fui trabalhar no Jornal da Tarde aqui em São Paulo, que era o vespertino do estado de São Paulo. E o jornalismo, que vocês estavam falando agora há pouco, que muitas pessoas estão não querendo participar mais do jornalismo, ele machuca, né? É incrível. Porque a gente entra em contato direto com a realidade. E mesmo a realidade nem sempre é muito bonita. Tem muitas diferenças sociais, muitas pessoas passando dificuldades, outras esbanjando. Na época que eu fui jornalista, havia um governo militar e havia também muitas pessoas sendo presas, torturadas, desaparecendo. Amigos meus, de tanto de um lado quanto de outro, morreram. Então, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu pensei, será que não existe uma outra maneira de ser e estar no mundo que seja menos violenta, menos agressiva, mais capaz de compartilhamento e de respeito? E comecei a minha procura. E me pediram para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas na Califórnia. Eu não fui para a Califórnia, foi uma matéria de pesquisa nos arquivos do jornal, e isso me fez despertar em mim o desejo de conhecer o Zen Budismo e de começar a praticar o Zen Budismo. E aí eu fui indo nessa direção e acabei me tornando uma monja. Uhum. Então, de jornalista a monja, a praticante do Zen Budismo. Demorou Isso. quanto tempo para chegar a esse nível de monja? Bom, depois que eu fui ordenada monja, e aí eu fiquei 3 anos numa comunidade até que eu fui ordenada monja nos Estados Unidos, e aí fui para o Japão, onde fiquei 12 anos. E desses 12 anos voltei para o Brasil, e agora já fazem mais de 40 anos que eu sou monja. Com essa ascendência aí de jornalista, nós jornalistas, a gente sabe que mesmo já tendo passado por uma faculdade, todo dia é um dia de aprender alguma coisa. Embora já monja, o seu aprendizado é constante também, não é? De todos nós. Eu acho que a vida é um constante aprendizado. Quando a pessoa diz eu já sei tudo, é porque está faltando. Quando a gente fala ainda está faltando, é porque já sabe alguma coisa. Monja Coen, na história da humanidade, as questões religiosas, ao contrário de somar, eu considero que às vezes dividem opiniões. Fiéis de uma doutrina nem sempre concordam com os seguidores de outra, e por causa disso as guerras religiosas frutificaram na história da humanidade. Católicos versus evangélicos, evangélicos contra espíritas versus religiões de origem afro. Com o budismo é interessante. Ninguém cria briga com outros, não. Ao contrário, mesmo não sendo zen budistas ou budistas originariamente,
muitas pessoas seguem o itinerário disciplinador de Siddhartha Gautama, e eu estou expressando uma verdade ou, na verdade, há dificuldades de se mostrar como integrante do budismo? Bem, as duas coisas acontecem, né? Primeiro, o budismo aqui no Brasil, ele é muito pequeno, então ele não é ameaça para nenhuma outra tradição espiritual. Ele não ameaça os evangélicos, não ameaça os católicos, não ameaça os judeus, não ameaça os muçulmanos, né? E nem os de origem africana. Então, nós não somos uma ameaça porque ficamos muito pequeninos. E, na verdade, o budismo não exige que você seja apenas budista. Você pode seguir outras tradições espirituais, desde que você use os elementos do despertar, que é aquilo que nós oferecemos, para ter uma vida plena. Sua Santidade o Dalai Lama, quando esteve no Brasil, ele falou muito isso para as pessoas. Vocês não precisam mudar de roupa, vocês não têm que ficar budistas, sejam melhores cristãos, sejam melhores adeptos da sua religião, mas usem as práticas meditativas e aquilo que nós temos a oferecer para aprofundar-se na sua tradição. Então, a gente não está num processo de luta nem de briga de mercado, porque eu acho que existe um mercado espiritual e as pessoas que estão competindo pelos membros desse mercado é que acabam brigando e conflitando umas com as outras. Interessante, a senhora coloca a questão mercadológica das religiões como muitas vezes carreando pessoas para uma denominação, como se fosse assim, olha, vem aqui que hoje tem a salvação, vem aqui nessa outra porta que vocês vão encontrar realmente a esperança, tem projetos para o céu é aqui, e não o que ensinam as religiões, que se pode ter uma vida plena, com autoconhecimento e tudo, e vão ganhar o céu depois da passagem física. Parece que eles não querem nem promover o autoconhecimento, né? Pois é. Fogem, aliás, o autoconhecimento de algumas denominações religiosas passa bem distante da calçada, não é isso? É isso, porque o autoconhecimento nos dá liberdade, autonomia de escolha. Não é apenas seguir porque alguém disse, mas porque eu experimentei, porque eu questionei. Quando dizem não questione os dogmas, eu falei, não, é preciso questionar, sim. Porque nós só vamos ter certeza e fé se nós questionarmos. Porque a fé vem de uma certeza de que você esgotou todas as condições lógicas de conhecimento e percebe que existe alguma coisa que não é lógica, mas que também funciona. Então, é um outro lugar, né? Mas o lugar do questionar e de conhecer a si mesmo, o que são nossos processos mentais, as nossas raivas, as nossas insuficiências e as nossas qualidades, o nosso amor, a solidariedade, o afeto, tudo está em nós. E o que nós escolhemos desenvolver, aí é nossa responsabilidade. Independente da tradição espiritual que esteja envolvido, porque são linguagens também diferentes, de etnias diferentes, de povos diferentes, de momentos históricos diferentes. Então, conhecer um pouco a história das religiões é ficar mais livre de fazer a sua própria escolha. Não é só porque minha família é dessa tradição. Eu posso questionar e posso até concordar. E é bom que concorde. Você só pode participar de uma tradição e se dedicar a ela se você concordar com os seus princípios e valores. Quais são os Mas se é de briga, não, né? Pois não. Diga. Eu ia perguntar exatamente quais são os princípios do Zen Budismo para que a gente possa ter mais informações. O primeiro é dizer, não faça o mal, faça o bem e faça o bem ao maior número de seres. Perceber que não há nada fixo nem nada permanente, que nós somos a vida da Terra, de todo o planeta, e estamos intercomunicando com tudo que existe. Por isso, cuidamos. A gente cuida do meio ambiente, de cada planta, de cada bichinho, de cada ser humano, com o mesmo respeito e dignidade. Perceber que estamos todos interligados e que não há nada permanente, não há um eu permanente, não há verdade absoluta e permanente. Nós podemos perceber que os nossos valores e princípios, eles são daqueles de não fazer nunca o mal, nada que possa prejudicar qualquer forma de vida e nem a si mesmo. E sempre fazer o bem, fazer de forma benéfica, e o bem que vai incluir todos os seres,
tudo que existe. Não é só você e a sua turminha, não é só você e o seu partido, não é só você e o seu time de futebol, não é você e só aqueles do mesmo grupo religioso, mas como fazer com que todos os seres possam despertar, ter expansão de consciência, viver com plenitude, respeito, harmonia, contentamento com a existência. São os princípios básicos. As religiões apregoam isso, algumas. Os valores morais e éticos, os valores que são eternos da alma humana, da essência humana, a gente não aprende na escola. A gente aprende português, matemática, biologia, tudo. Mas eu nunca vi no meu tempo de escola, passando desde do ensino fundamental até o superior, ninguém para falar sobre esses valores éticos que posicionam o cidadão como consciente de si e buscando, acima de tudo, valorizar-se. As escolas poderiam ter uma matéria assim? Deveriam ter. Primeiro, uma matéria muito desse autoconhecer-se, de perceber suas emoções, seus sentimentos, e não dizer não posso sentir isso. O que nós sentimos, nós não controlamos. Mas o que eu respondo ao mundo? Como que eu respondo ao mundo? Sem violência, sem ódio, sem agressividade, procurando a verdade, né? Isso eu acho muito importante. Algumas escolas na Austrália, na Inglaterra, e algumas nos Estados Unidos, e parece que tem algumas aí em Fortaleza, que já estão usando práticas meditativas nas aulas. Antes de começar a aula, professora diz, vamos ficar quietinhos uns minutos, respirando conscientemente, observando a si mesmo, e depois começa a aula. Um pouco antes de vocês me convidarem, eu estava ouvindo o seu programa, e vocês estavam falando da questão de educar, da educação, e das escolas. Muitas pessoas reclamam, professores reclamam para mim assim, os pais não estão educando e querem que a escola eduque. Faz parte da escola educar, sim, como você disse. Escolas são educadores, formadores de seres humanos. Não é só passar matemática, ciência, né, história e português. Você está educando, é formar um ser humano livre, capaz de pensar, de raciocinar, de fazer escolhas, gente. Não é só passar currículo, não é isto. Educar é formar seres humanos. E se os pais não têm condições, porque não foram educados formalmente, você, professor, tem o dever de fazê-lo. Não é dizer os pais que têm que fazer, nós todos somos responsáveis pela educação de nossos jovens, todos nós. Eu tive um professor de matemática que ele era interessante. Primeiro dia de aula dele, disse, olha, hoje eu vou ensinar sobre vocês e o mundo dentro da matemática. E ele falou uma coisa que é tão importante, ele dizia, olha, você pode questionar a existência de Deus, mas ele está em si. Pitágoras falava que Deus é uno, é a unidade. E a criação, a partir da criação, ele está em nós, através do 1 mais 1, 2. Olha, o 1 ele continua, o 2 mais 1, 3. A unidade continua. Então, Deus, a essência divina, está em nós, configurando a certeza de que Deus está conosco, como dizem as religiões mais antigas, não é isso? Que lindo, que maravilhoso, você vê. E através da matemática, esse homem estava formando seres humanos. Essa reflexão profunda, o que é Deus, onde está? A gente vai chamar de natureza Buda, e desse Uno, que nós temos que perceber que o Uno está em nós e nós estamos no Uno. Nós não estamos separados. E às vezes a nossa mente nos distancia da verdade e do caminho. E como é que a gente vai usar meios hábeis para reconhecer essa grande unidade? Esse grande coração onde todos cabem, não tem ninguém que esteja fora. A gente começar a se reconectar com esse sagrado que nos habita e que nós habitamos nele, né? Mas depende de cada um de nós e precisa de um certo esforço, sim, desse reconhecimento e no dia a dia uma prática de gentileza, de respeito, mas também de assertividade, porque a sabedoria e a compaixão não são só boazinhas, não. Às vezes é preciso reprimenda, é preciso falar de forma mais assertiva para que as pessoas
corrijam seus erros. Não é errando que se aprende, é corrigindo os erros, é verificando, puxa, fui insuficiente aqui, preciso trabalhar mais nesse aspecto. Por isso que a escola tem que ser esse lugar de educar. Que maravilhoso professor de matemática você teve. Que bênção, hein? Foi. A gente que tem raiva de matemática, eu tinha e tenho ainda. Fiquei admirado. Senhora, um professor que começa nos dando uma lição para refletir sobre a essência divina em cada um de nós. E aquilo me fez com que eu passasse a me interessar, não gostar, a me interessar um pouco. Mas a senhora falando aí sobre esses valores essenciais da alma humana, a alma tem fome, tem sede disso tudo. E a gente sabe que algumas denominações, o ensinamento de algumas religiões, principalmente as neopentecostais, não vai aqui nenhuma crítica, não, apenas uma reflexão, se distanciam quando vê que uma pessoa procura a denominação religiosa para o ter e não para o ser, não é? É verdade. É uma maneira que tem sido usada recentemente, mas que vem dos Estados Unidos, né? O que o pessoal não percebe, isso como é que você chama? São as maneiras das religiões neopentecostais dos Estados Unidos adentrarem o Brasil. E adentram com propostas de governança e políticas. Então, se você não tem, eu vou dar aquilo que você precisa, materialmente. Isso não é errado, mas precisa dar também o espiritual. Essa, como você fala, a nosso espírito, ele procura por conhecimento, por compreensão da realidade, da vida, da morte, do sagrado, fazer a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado. Isso é importante para nós. Faz parte da nossa natureza. Os momentos de quietude, de respiração consciente, de meditação. Não é só gritando e pedindo bênçãos. O que eu faço para obter essas bênçãos, né? Tem uma coisa bonita que o Papa recentemente falou, que eu gostei muito, ele dizer que uma igreja, um templo, é um lugar onde todos são bem-vindos. Bonitos, feios, altos, magros, pretos, brancos, vermelhos, amarelos, todos são bem-vindos. Isto os neopentecostais têm feito. E isso eu admiro, porque eles acolhem a todos. Eles não selecionam. É um ex-detento, não tem importância. Vem aqui e se torna um pastor. Então, tem coisas interessantes que a gente pode aprender. Embora tenha esse sentido mercantilista de vamos ganhar dinheiro, vamos sair das dívidas, eu vou libertar você das drogas. Isso não é mal. Não é mal, mas não pode parar aí, como você diz. Tem que ir um passo além. E agora vamos estudar os textos sagrados, vamos compreendê-los em profundidade. Você veja que a tradição católica, ela nem fala muito da Bíblia, porque ele diz, precisa estudar a Bíblia para falar da Bíblia, porque as analogias que estão lá não é tão literal como parece, são profundos estudos para compreender uma linguagem de 2000 anos atrás. De mais de 2000 anos. Então, é um momento interessante que não é só ler de qualquer jeito assim, dizer, olha, está escrito aqui. Não é bem assim. E eu acho que se eles conseguirem dar esse passo de aprofundamento, vai ser muito bom para todos. Mas enquanto estão só na superficialidade das necessidades fisiológicas da nossa sociedade, é muito superficial. E é lastimável que não se aprofundem mais na verdade e no caminho. Monja Coen está conosco, para você que ligou o rádio aqui na Jangadeiro 101.7, Jangadeiro Band News, ou para você que entrou agora na nossa live, e ela está falando exatamente dos sentimentos, do lado positivo, do lado de que você pode atuar junto ao seu progresso, ao seu crescimento interior. É interessante que no ensino religioso eu fui católico e participava das aulas de religião. E quando começava, a professora chegava, lembrar o nome dela saudosa aqui, Celi Guedes, lá em Iguatu, no interior cearense, e ela dizia, fulana de tal, pode se retirar. E aí ela saía. Aí passou na segunda vez, fulana de tal, pode sair. E ela saía, ficava a aula todo lado de fora. Eu disse, professora Celi, por que é que ela sai? Porque ela não é católica. Aí
teve um aluno que disse assim, pois amanhã eu vou mudar de religião para não aguentar mais aulas daqui. Mas o ensino religioso atrelado a uma denominação religiosa frutifica? Não, não pode. O nosso Estado é laico. Você não pode impor uma religião a ninguém. E isso é um grande problema, porque uma vez encontrei um menino que ele disse que ele era de religião de matriz africana e que quando ele estava na aula de ensino religioso, queriam que ele rezasse o Padre Nosso. Ele diz, eu não sou dessa religião, eu não posso. Então puseram ele na frente, fizeram chacota com ele, trataram ele muito mal porque ele disse que ele não era cristão, ele era de tradição de origem africana, e as preces deles não eram as mesmas. E isso foi um caso gravíssimo, chegou até Brasília para ser discutido como que o ensino religioso está sendo deturpado, porque você tem que mostrar as várias tradições espirituais sem escolher ou definir uma delas como a principal. E a questão que até a gente fala, que muitas vezes nas salas de justiça, nos nossos congressos, etc., tem crucifixo. Por que tem crucifixo? Deveria ter o símbolo de todas as possíveis tradições religiosas ou nenhum, porque se o nosso Estado é laico, ele não pode querer defender uma só religião. Que lamentável que isso tenha acontecido, você veja. Por isso que a gente questiona, será que é bom ter ensino religioso nas escolas? Será que os professores estão preparados ou eles vão querer puxar pelo seu grupo religioso? É interessante. Ainda a sua reflexão está me puxando para o passado, o início de um aprendizado que me levou a uma pontuação melhor de religiões. Eu leio tudo sobre religiões. Aí eu me lembro do ginásio, a professora falando sobre a Gênese bíblica, e aí disse, olha, Deus criou Adão e Eva, e aí Eva tiveram os filhos Caim e Abel. Aí chegou no momento em que ela contou que Caim matou Abel, fugiu para as terras de Nó, no Sem, eu não me lembro agora. Aí eu levantei a mão e disse, professor, e de onde é que a gente vem? Eles tiveram relações sexuais com a mãe, ele, o filho que sobrou, mas ele foi embora. Aí ele disse, não, isso é no assunto, para a gente discutir aqui não. Eu disse, mas eu fiquei preocupado, porque só tinha Adão e Eva. E o filho, os dois filhos, um morreu e o outro partiu, foi embora. De onde viemos? Boa pergunta, tá vendo? Não é? E a gente pensar que os primeiros irmãos, um deles odiou o outro e matou o outro. A gente fala, nossa, é genocídio. Quer dizer, os filhos de Adão e Eva, os dois primeiros filhos cometeram genocídio. É uma coisa medonha da gente pensar isso, né? Mas que eu acredito que seja todo um simbólico. Eu não sou estudiosa da Bíblia, não sou teóloga, eu não posso falar sobre o assunto, porque provavelmente falharia naquilo que os teólogos consideram qual que deve ser a visão correta. Mas acho que é um simbólico e que, você veja, a sua professora na escola não soube explicar, né? Coitada, era do conhecimento dela que não passou também por um curso. Hoje em dia, a senhora falou de cursos aqui em Fortaleza, que já tem oportunidade de convidar a senhora para fazer uma prédica, uma reflexão, e um internauta aqui colocou, por que é que a senhora não ensina isso aos políticos? Gostaria muito que eles meditassem, sim, que tivessem uma outra visão da realidade, mas eles não querem, eles não estão interessados. A gente não pode forçar isso na pessoa, né? Mas eu acho que alguns deles já fizeram meditação comigo. Quando o Lula estava preso, eu fui visitá-lo, me pediram que fosse visitá-lo, e eu fui, muito honrada, com o convite de conhecer, nunca havia visto ele na minha vida pessoalmente, e nós fizemos alguns minutos de meditação, sim. Então, é uma coisa que a gente pode levar para as pessoas. Vamos sentar e refletir sobre si mesmo, porque se os políticos saírem do seu egocentrismo, de pensar só no seu grupinho, de quem é que está votando neles, mas pensar no bem coletivo, nós vamos ter uma sociedade maravilhosa, independente da tradição espiritual, que tem que seguir valores. Tem um grupo aqui em São Paulo que ensina valores que não têm preço, que não é de uma tradição espiritual ou da outra. É a ética para o nosso novo milênio.
E essa ética é para todos nós, que você pode usar qualquer uma, ou ser parte de qualquer religião, e não dizer que a sua é melhor, e que a sua tem que ser a religião de Estado. Não pode ser assim, gente. Quando descobrir isso, quando despertarem para isto, nós vamos ter um pouquinho menos de violência e um pouco mais de cuidado amoroso com a vida. Interessante. Eu tive a oportunidade de entrevistar e de conviver na presença que ele se fazia aqui com Hermógenes, o yogi fantástico que também aplicava-se à meditação. E ele, uma vez, eu fiz uma indagação. Hã? Você pode usar qualquer uma, ser parte de qualquer. Nós perdemos o contato agora com a... Estamos de volta, pronto, estamos de volta. Estava me lembrando aqui o contato que eu tive com Hermógenes, fantástico Hermógenes, que ensinava a meditação. E uma vez eu indaguei, professor, por que é que a gente muitas vezes perde a sensibilidade para com Deus? Se põe descrente, agnóstico, ateu, foge dos ensinamentos que os grandes avatares deixaram, Jesus entre eles. Aí ele deu uma explicação que era incrível. Nonato, nós vivemos na Terra um momento de um grande inverno, onde todos nós estamos diante de uma grande fogueira, para que a gente se aqueça, para evitar que o frio nos derrote. Aqueles que se afastam da fogueira, que dão as costas, à frente deles vai ampliando a sombra. A sombra vai crescendo, e é verdade. Quando a gente se afasta da luz, cresce à nossa frente a sombra. Ele diz, o que nos impede de nos iluminar é a sombra. O Zen Budismo também aplica isso, né? Olha que interessante, que coisa bonita, né? O professor Hermógenes, tive a bênção também de conhecê-lo e de conversar com ele várias vezes. E uma das coisas que ele dizia era que ele estava criando uma nova religião que se chamava desilusionismo. Ele dizia assim que cada vez que nós temos uma desilusão, estamos mais próximos da verdade e que sempre é bom aproximar-se da verdade. A verdade, Deus, o sagrado, a natureza Buda, é como ele dava essa analogia desse fogo, esse fogo ardente que nos aquece, que nos ilumina, que nos dá a possibilidade de ver com mais clareza. E conforme a gente vai se afastando, a gente vive na sombra, no desconhecido, na ignorância, que nos causa tristeza, dissabores, depressões, ansiedades, brigas, dificuldades. Mas quando você se aproxima do sagrado, que era a expressão que ele dizia, entrega, agradece, confia, quando a gente consegue se entregar e saber que estamos sempre nas mãos sagradas, que somos essas mãos sagradas no mundo. E daí vem essa ideia que é tão importante para Kardec e para todos os grupos espíritas, da caridade, do amor, de compartilhar alimentos, roupas. E o que a gente viu agora, por exemplo, Rio Grande do Sul passou por uma grande dificuldade das enchentes e receberam tantas doações e tantas pessoas foram lá ajudar, que a gente viu que ainda está acesa a chama da sororidade, da irmandade, do carinho e do sagrado. Mas não pode ser só em momentos tão drásticos como esse. Tem que ser no nosso dia a dia, na rua, nas pessoas que encontramos. A gente poder olhar, vê-las e compartilhar o que a gente tiver. Se a gente não tem dinheiro, não tem comida para dar no momento, uma palavra, um olhar, e não se afastar com medo, porque somos todos irmãos e irmãs, gente. Está na hora de redescobrir esse sagrado em nós e em cada criatura que encontramos. Que no yoga se fala o namastê, né? O sagrado em mim cumprimenta e reconhece o sagrado em você. Eu vou pedir um favor. Minuto, 2 minutos de um intervalo aqui comercial, porque a gente não vive sem
plantar o que vai receber no final no final do mês do trabalho. Me aguarde aí, mas já deixo com a senhora uma indagação. Como o Zen Budismo encara o fenômeno da morte? Já a senhora fala. 7 minutos, a gente volta a conversar com a monja Coen, inclusive citando aqui para você interessado, procure na livraria algumas das obras. Aprenda a viver o agora. O sofrimento é opcional. Entende? Deus me faz sofrer. Não, é opcional e somos nós que erramos e temos que arcar com as consequências. Zen para distraídos. Ótimo esse aqui. A sabedoria da transformação. 108 contos e parábolas orientais. Qual é o seu último livro, monja? Aqui, Sementes Estamos Regando. Interessante. Teve um outro que eu fiz com o pastor e com o padre Lancelotti e com um pastor do Rio de Janeiro, que se chama Amor. Então, são 3 visões sobre o amor. Uma visão evangélica, uma visão cristã, católica e uma visão budista. Foi bem bonito também. Eu acho tão bom quando se unem religiões para cada uma e começando a tirar as diferenças, a diminuir, minimizar as diferenças, porque o encontro... Nós, quando morremos, nós vamos para o mesmo canto ou tem que chegar lá e dizer, aqui só pode entrar zen budista, aqui só pode entrar católico, aqui só pode entrar espírita. Qual é a visão que tem da morte o zen budismo? Não é religiões, não, é pelo karma, pelas ações que você fez em sua vida. Karma benéfico, karma neutro e karma prejudicial. Karma são ações que deixam marcas, são tendências repetitivas. E, às vezes, alguns de nós temos tendência a fazer coisas repetitivas que não são benéficas. Então, dizem que no momento da nossa morte vai aparecer um mundo de sofrimento. Se nós fizermos coisas que são mais ou menos, nós vamos passar um tempo num lugar que é mais ou menos. E se a gente fizer coisas boas, vai abrir para nós um mundo de luz. Então, o que nos leva após a morte é o karma que nós produzimos durante a nossa vida. O que nós falamos, o que nós fizemos e o que pensamos. Então, não são só ações, mas ações, pensamentos e palavras que podem ter causado mal-entendido, brigas, confusões, atritos. E quando é repetitivo, porque uma vez a gente faz, erra, corrige, né? Se arrepende, não repete. Mas aquele que vai repetindo coisas não benéficas, definitivamente, depois da morte, vai passar por algum sofrimento. Mas para nós, no budismo, não é eterno. Aquilo que você fez que não foi bom, aquele tempo que não foi bom que você fez, é o tempo que você paga nesse lugar que não é tão bom. Mas depois, se você, nesse lugar que não é tão bom, veja só, você for uma pessoa boa e você tiver se arrependido, você pode ascender para outros níveis de estados mentais ou psicológicos ou espirituais mais agradáveis. Então, não há um inferno permanente, nem um céu permanente, nem vamos dizer, um intermediário permanente, mas tudo relativo ao karma produzido durante a sua existência, que já é o resultado de karmas anteriores, né? A escola Terra é uma escola onde quem não passa no ano, tem a chance de retornar, como compete a qualquer estabelecimento de ensino aqui na Terra, também na cosmovisão da vida, a Terra também recebe os alunos repetentes. É por isso que tem tanta gente repetindo o curso. E para evitar piorar o karma, é preciso calma, né, monja? É preciso calma, percepção, observar. Por isso que a meditação é importante, a meditação, a oração, os estudos das tradições filosóficas, espirituais, religiosas, nos ajudam a não fazer karma prejudicial. Elas são apoio e a comunidade com quem a gente pratica junto, elas nos ajudam a produzir karma benéfico. Porque podemos ter tendências antigas que não são benéficas. Quando elas vêm à superfície, o que você faz? Você chama a plena atenção e observa, nossa, eu estou com uma raiva
raiva com um sentimento prejudicial. Mas o que eu faço? Eu abraço esse sentimento e digo, você não é necessário agora. Talvez tenha sido no passado, para me libertar de uma situação difícil, mas agora não preciso desenvolver a raiva, o rancor, a vingança. Eu faço com que isso se aquiete e chamo uma outra energia benéfica, o amor, a compreensão, a sabedoria, a compaixão, para lidar com a situação. Por isso que é o oposto importante. Pois, Diga. desculpa. O oposto do karma é o dharma. Não é o oposto. Ah. O dharma quer dizer a lei verdadeira. Né? Então, se você praticar de acordo com a lei verdadeira, com o dharma, você vai produzir karma benéfico. Ele não apaga o karma. Não tem apagador de karma, gente. Não pense, não. Eu fiz uma coisa ruim, eu vou apagar agora. Não apaga, não. Feito está. E vai ter retorno. Mas Pedro dizia que o amor apaga uma multidão de pecados e a multidão de erro. A prática do bem, né? Acima de tudo. Não, a prática do bem e o seu arrependimento, você perceber que você fez uma coisa que não era benéfica e se comprometer a nunca mais repetir isto e trabalhar em você o amor, a compaixão, a sabedoria, você vai minimizar os efeitos prejudiciais daquela ação, daquele gesto, daquele pensamento, daquela palavra que não foi boa. Então, realmente isso. O amor vai transformar, a gente transmuta o karma através dos ensinamentos que são o Dharma. O Dharma são os ensinamentos que nos ajudam a transformar e transmutar um karma prejudicial num karma benéfico. Eu sou convidado muitas vezes por escolas para fazer palestras ligadas ao pensamento e tal, e eu costumo lembrar disso, olha, nós somos aquilo que pensamos e aplicamos. É a lei que os australianos fazem isso com o bumerangue. A lei do bumerangue vai e vem. Se você lança uma palavra de boa, volta para você. Se você faz o bem também. Se você faz o mal, vem para você. É a lei que... até brincando com o ex-secretário da Fazenda aqui, eu dizia, a Cefaz poderia adotar o lema da vida. Aqui você faz, aqui você paga. que é exatamente o que temos na vida, não é isso? É exatamente isso. Interessante porque é uma analogia que eu também uso do bumerangue. Você jogou, vai voltar. Com a mesma força, vai voltar na sua direção. Mas se você se arrepender, isso é uma coisa ruim, se você se arrepender, você pode segurar e evitar de cortar sua cabeça. Você pode minimizar esse efeito prejudicial. Mas que vem. O que jogou, jogou. Por isso que é bom jogar coisas boas no mundo, porque você vai receber de volta coisas boas, benesses. Monja Cohen, que prazer enorme, que lições evidentes para a alma, para o crescimento de cada um de nós, em qualquer área, qualquer setor. Hoje eu amanheci preocupado com essa história do jornalismo, tem 87% de pessoas que se arrependeram, mas eu não me arrependo de ter a oportunidade de ouvir pessoas de uma índole marcada pelo bem, pelo autoconhecimento, por lições que ela esbanja através das suas lives. Aproveite para dividir com o público onde é que a gente lhe ouve semanalmente. Eu tenho um programa na Rádio Vibe Mundial, FM 95.7, às segundas-feiras às 19h30 e às sextas-feiras às 19h30. São 25 minutos de programa. E depois procurar nas redes sociais, tem várias coisas que estão disponibilizadas. É só procurar Monja Cohen nas redes sociais e vocês me encontram. E quem faz jornalismo não desista nunca. Jornalismo é abrir os portais da consciência sua e da humanidade. É formar e informar pessoas para formar pessoas a ter capacidade de pensar e de ler a realidade em profundidade. Não desistam, não. Pode ser difícil, pode ter poucos empregos, mas é uma delícia. Muito obrigado. Paz e bem. Muito obrigado. Parabéns.